infelizmente, fechando com chave de ouro, um grande finale, como eu costumo dizer, né? De ter um colega e um amigo para poder bater esse papo com a gente, vai falar de direito penal, fascismo e direito penal, que é uma obra do professor Eugênio Raul Zaffaroni, que ele teve o prazer, ele foi orientando, né, do professor Zaffaroni, e teve o prazer de fazer a tradução para o nosso idioma, para o português, né? Então, vou falar um pouquinho do professor Rodrigo Murad. Ele é defensor público aqui em Minas Gerais, do 5º concurso, 2006, Rodrigo? Isso, 2006. 2006, tem experiência longa na área penal, Tribunal do Júri, execução penal, né? Felizmente, está se candidatando para vir para a minha comarca, eu quero muito que venha, porque o sul de Minas vai emergir com a colaboração dele. E, além de colega, amigo e defensor público, ele também é doutorando pela Universidade de Buenos Aires em Ciências Criminais. A palavra é sua, doutor Rodrigo, fica à vontade, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite a todos, agradeço aí as palavras do Luciano, que vou me dirigir assim, de um modo informal, porque um querido amigo, uma pessoa que, de uma certa forma, teve uma participação importante, inclusive, na minha aprovação. Eu estava falando com ele que, logo quando eu estava ali nas últimas fases desse concurso que eu prestei, e que hoje me fez ingressar na carreira de defensor público, o Luciano, gentilmente, me fez uma carta de recomendação, e na qualidade de defensor que ele já era naquela época, e pelo o reconhecimento do trabalho, a afinidade que ele tinha com a função que ele exercia, isso, evidentemente, engrandeceu o meu currículo naquele momento. Então, de uma certa forma, eu devo muito ao Luciano, e estou aqui não só por atender esse pedido do amigo, mas também agradecer à faculdade por estar aí me aceitando como aqui um expositor. Eu fico muito feliz de poder contar com a audiência de todos vocês. Nós vamos aqui fazer uma incursão um pouco histórica, vamos falar de alguns pontos relevantes e vamos trazer toda essa história para a atualidade. Uma coisa que eu costumo dizer é que quando falamos em fascismo, nós sempre pensamos em Mussolini, sempre pensamos em Hitler, mas o que vem a ser esse movimento fascista, o que vem a ser esse feixo, né, esse facho, na linguagem italiana, na língua italiana? O fascismo surge num momento em que a Europa estava dando uma ressignificação à criminologia. O fascismo, coincidentemente, surge no momento em que o discurso de evolução das espécies, dado por Charles Darwin, foi trazido, foi adaptado por Gall à sociologia. Francis Gall, chama isso de física social, o que nós posteriormente vamos chamar de biopolítica, biocriminologia, necropolítica, que nós vamos falar no final da apresentação de hoje. Gall traz as ideias de diferenciação das espécies. Lá da biologia, da evolução das espécies de Charles Darwin, traz para a sociedade, para os seres humanos. E começam-se a discutir na Europa, principalmente naqueles estados em que havia uma certa historicidade com relação à sua origem. Nós não podemos esquecer que a Itália vivia e sempre cultuou o mito românico. Os romanos dominaram grande parte da Europa, do norte da África, da Mesopotâmia e, inclusive, algumas partes hoje que coincidem com os territórios da Ucrânia, Azerbaijão, Irã, Iraque
Egito, enfim. Existia aquela ideia de que o romano era superior, o mito da romanidade. Do mesmo modo, existia na Alemanha o mito germânico, a supremacia da raça germânica. Vejam que isso tudo está acontecendo, essas ideias estão pululando nos finais do século XIX. Estamos falando aí quando a criminologia começa a tomar esse corpo de positivismo criminológico, com a obra O Homem Delinquente, de Lombroso. Muitos dizem que Lombroso é o pai do positivismo criminológico. Se enganam. O pai do positivismo criminológico foi um engenheiro ferroviário chamado Herbert Spencer. Herbert Spencer desenvolveu essa lógica de física social, de estabelecimento de raças evoluídas e raças subalternas e involuídas. E o que Lombroso fez foi trazer, através de um estudo em uma prisão, de características que os presos que ele estudou tinham, características morfológicas. Nós lembramos de Lombroso através de Cesare Lombroso, através dos estudos dos crânios, do conceito de atavismo. Né? Muitos acham que o atavismo é um problema craniano. O atavismo não é isso. O atavismo, segundo o próprio Lombroso, é um atraso evolutivo. Vejam como a ideia de Lombroso está linkada diretamente com a questão do darwinismo social. Pois é. 1880, 1890, estamos aqui vivendo no Brasil o movimento de proclamação da República. Por que eu pontuei? Eu quero que vocês gravem essa data. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar aqui. Eu vou lá na frente e vou voltar para o Brasil. Lombroso desenvolve essa ideia de atavismo e a Europa se divide entre os evoluídos e os involuídos. Existem as ideias da escola positiva, de atavismo, de atraso na evolução da espécie humana, e por isso as pessoas, por serem portadores desse atraso evolutivo, elas delinquiam, elas tinham um comportamento desviante, faz com que se mudasse o rumo do estudo do crime. Não se estudava mais o fato, se estudava quem praticou o fato. O direito penal, influenciado por esse positivismo criminológico, essa escola positiva, aqui para vocês, alunos, os senhores já devem se lembrar dos 3 nomes que um método mnemônico, a gente te lembra do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, LFG, Lombroso, Ferri e Garofalo, os 3 expoentes da escola italiana, da escola positiva criminológica italiana. Mas não foram só esses, como eu disse para os senhores. Esse positivismo criminológico acreditava que o crime ele não deveria ser estudado através do acontecimento criminal, e sim a partir da pessoa do criminoso. A escola positiva, e lembrando que Lombroso era médico, visava tirar o estudo do delito dos homens de terno e gravata, hoje, antigos homens de toga, e entregar o estudo do delito para os médicos, os homens de jaleco branco. Essa era a ideia da escola positiva, era isso que eles visavam. Isso fez com que essas ideias raciais e ideias relacionadas à supremacia de uma raça sobre outras ganhassem força. O discurso passa a ter muita força. Nisso eclode uma Primeira Guerra Mundial, a partir de uma confusão territorial e o assassinato de um arquiduque que estava visitando um território ocupado pelo Império Austro-Húngaro. Ao final dessa Primeira Guerra Mundial, a nação perdedora, a Alemanha, foi praticamente responsabilizada por todos os acontecimentos de guerra, e a ela foram impostas as mais atrozes responsabilidades. A Alemanha perdeu territórios, a Alemanha perdeu os pontos aonde ela tinha
rendimento econômico, como as minas de carvão, determinadas jazidas de outros minerais, a Alemanha foi devassada. As nações vencedoras impuseram as mais diversas limitações a essa nação. Estamos aqui falando dos finais de 1918, entrando em 1919. Antes de chegarmos à ascensão do nazismo, de chegarmos em Hitler, é necessário dizer que o fascismo surgiu nesse ponto. O fascismo, movimento político que nasce na Itália, a partir de uma unificação das repúblicas italianas ocorridas em meados do século XIX, onde nós tínhamos um imperador, um rei, Vittorio Emanuele, que era um herdeiro de uma das famílias reais e era o imperador do Reino da Sardenha, que veio a fazer parte da unificação italiana, em razão de um movimento político capitaneado por Benito Mussolini e seus camisas negras, um movimento, uma milícia que servia ao ideal desse escritor, desse periodista, desse jornalista Mussolini, e as suas ideias de tudo pelo Estado, nada fora do Estado, faz com que ele fosse nomeado pelo rei Vittorio Emanuele como o primeiro-ministro da Itália. Logo, como primeiro-ministro da Itália, muito antes do surgimento de Hitler como um expoente e um Führer, nasce um Duce, Benito Mussolini. Mussolini, e baseado em toda essa história de uma diversificação de raça, uma ciência que passa a estudar as raças, estudos realizados por médicos, juristas e sociólogos italianos, assim, podemos chamar Ferri de um dos grandes primeiros sociólogos, Ferri, Garofalo e Lombroso, italianos, entregam a Mussolini todo o arcabouço necessário para que ele, a partir da ideia de supremacia estatal e independência de uma Itália agora unificada de qualquer outra nação europeia, periférica e tudo mais, eclodisse com um movimento em que as pessoas deviam servir à vontade do Estado. Os seres humanos, muito embora herdeiros desse gene românico, dessa raça melhor, faria parte de um Estado, onde o Estado estaria à frente do cidadão, o Estado estaria acima da raça. O Estado era o meio pelo qual o homem exerceria todas as suas potencialidades. E quem não fizesse isso, quem não aderisse a isso, estaria fora do Estado. Quem estiver fora do Estado estará em uma situação de marginalização perante esse Estado criado, esse Estado fascista. Lembrando que o símbolo do fascismo é um feixe, é uma união, é um feixe, uma união de pessoas. Se não houver essa união, que era o clamor do Duce, do Mussolini, na Itália, nós não chegaríamos ao cumprimento de todo aquele ideal de um Estado totalitário e soberano italiano. Mussolini, ele, como qualquer outro ditador, se valeu de um dos ramos do direito para colocar em prática sua política de supremacia estatal acima de qualquer valor humano e de subjugação de todos aqueles que estão agora servindo aos ideais do Estado para que seguissem a cartilha de cumprimento dos dogmas estatais. Mussolini se vale do direito penal. Surge o Código Penal elaborado durante o período fascista por Alfredo Rocco, seguindo essa ideia
de positivismo criminológico, essa influência da escola positiva. O Código Penal italiano, que surge já agora no século XX, entre 1920 e 1930, é chamado de Código Rocco. O código que inspirou o código que vocês estudaram na faculdade, o Código Penal brasileiro. Nosso Código Penal, e principalmente o Código de Processo Penal brasileiro, são praticamente traduções, transplantes legislativos da legislação italiana, lá da época do Mussolini, elaborada e capitaneada por Alfredo Rocco. Rocco convocou vários juristas para elaborarem esse projeto. E esse projeto, ele tinha um ponto estrutural. O conceito de temibilidade, temibilitar. Para nós, perigosidade. O que vem a ser isso? Se o ser humano deve servir ao Estado, se o ser humano não existe fora do Estado, se não existe a possibilidade de reconhecer nenhum direito a um ser humano italiano fora do Estado totalitário fascista, qualquer comportamento ou propensão a um comportamento desviante desse sentido de se estabelecer a culpabilidade para o conceito analítico do crime no Brasil, a capacidade de ser responsável pelas nossas ações, lá na Itália se chamava temibilidade. E a diferença é, a temibilidade não leva em consideração a sua capacidade de ação, e sim o perigo que você proporciona. E a temibilidade é diferente da culpabilidade, porque a temibilidade, a periculosidade lá para a Itália, não leva em consideração ações que causam um perigo concreto, e sim comportamentos, ações ou omissões que podem causar um perigo abstrato. A mera suspeita de que alguém possa delinquir justificava o manejo do direito penal para encarcerá-lo. Essa era a ideia do Estado fascista italiano. Essa ideia é tão forte e tão presente, eu e Luciano, nós vivenciamos isso e ainda lutamos um pouco contra o ranço disso no direito processual, que o que nós conhecemos hoje como presunção ou estado de inocência, presunção de não culpabilidade, erigida aí a um direito fundamental, lá esculpido no artigo 5º da Constituição da República, lá na Itália, não se falava nisso. A lógica era completamente inversa à nossa lógica aqui no Brasil. Hoje o indivíduo só pode ser preso se contra ele existirem provas suficientes para que isso aconteça. Pelo menos é isso o que consta da nossa Constituição e da nossa legislação processual. Na Itália de Mussolini, o revés. A mera presunção de que alguém possa colocar em risco o ideal de hegemonia do Estado fascista já justificava a utilização de mecanismos de encarceramento preventivo contra o indivíduo. E eu provo para vocês que isso foi trazido para o Brasil. O nosso Código de Processo Penal, esse que você deve ter à mesa aí, que é um decreto-lei de 1941, do nosso ministro Francisco Campos, encomendado pelo Getúlio Vargas, que nada mais fez Francisco Campos que traduzir ipsis literis o Código de Processo Penal da Itália para o Brasil, previa a possibilidade da prisão para averiguações do Brasil, da prisão administrativa, de uma prisão que poderia ser decretada por um delegado de polícia, uma ação penal, uma denúncia que poderia ser ofertada contra quem quer que fosse por um delegado de polícia, sem que houvesse qualquer tipo de prova cabal sobre a materialidade e sobre a autoria do fato perquirido. A diferença, ao falarmos em temibilidade, ao pensarmos em periculosidade, é exatamente isso. É o retorno ao que nós vivemos no Brasil nos anos de chumbo da ditadura militar, em que as pessoas não podiam falar, porque o simples fato de
colocar em risco os ideais do Estado por seus pensamentos já justificava o manejo do ramo do direito que contém em si a pena mais forte, que é a pena de prisão, sobre esse indivíduo. Isso, e mais ainda, essa denominada prisão cautelar, essa prisão para averiguações, lá do Código Italiano, que foi trazida para o Brasil, só foi retirada do nosso Código de Processo Penal, senhores, só foi retirada dele em 1976. Acreditem, até 1976, com todos os documentos versando sobre direitos humanos no mundo, o Brasil ainda tinha esse dispositivo previsto dessa forma na nossa legislação. Aqui se prendia primeiro e discutia depois. Prendia a pessoa para que ela provasse a sua inocência. O processo penal não era um instrumento colocado ao indivíduo para se insurgir contra arbitrariedades que o Estado possa cometer durante o seu julgamento. Essa é a ideologia de hoje, pós-Constituição de 88. E olha que bem pós-Constituição de 88. A ideologia da época, e até 1976 era que se a você é imputado um determinado comportamento que de alguma forma infringe um dispositivo penal na Itália, no Brasil, é você que tem que provar a sua inocência. O Estado não tem o ônus da prova contra você. Quem tem que provar que está errado é tu. É tu mesmo. E se tu não prova, tu tá em cana. Essa ideia de temibilidade, de periculosidade, é uma herança dessa escola positiva criminológica. É uma herança de que, na época em que foi elaborado esse Código Rocco na Itália, copiado para o Brasil, trazido para cá, inclusive as suas normas processuais, que também foram elaboradas a pedido de Mussolini por Alfredo Rocco. Isso veio através dos projetos de Código Penal, expedidos não pelo parlamento brasileiro, mas sim por decretos-leis do Getúlio Vargas. Vieram para a República Federativa do Brasil praticamente que transplantados, uma tradução estrito sensu do italiano. E aqui nós aplicamos, sem levar em consideração as diversidades culturais, as diversidades raciais, já que o código que nós traduzimos é um código baseado numa raça, numa ideologia racial em torno de um Estado fascista, nós trouxemos para cá um Estado miscigenado, que o racismo é estrutural. Vivemos até hoje e, lamentavelmente, estamos reconhecendo isso da forma como é apenas no século XXI. Um Estado que foi colonizado, uma abolição tardíssima do escravismo do negro, uma alocação à margem de qualquer oportunidade social aos negros escravizados abolidos, porque eles não tiveram oportunidade nenhuma se não ficar à mercê dos donos do poder, dos senhores da República, aqueles que herdaram os títulos nobiliárquicos dos Dons Pedros. E que império cedeu apenas porque esses donos de escravos, que perderam seus escravos em razão de uma lei áurea, se juntaram a um grupo de rebeldes do exército e proclamaram uma república 1 ano e 4 meses depois da lei que aboliu a escravidão. E nada fizeram para essa população a não ser mantê-la à margem de toda a sociedade, à margem de toda a corte imperial que até então existia no Rio de Janeiro. Os negros foram criando as suas favelas, foram se amontoando em quilombos na Argentina, em quilombos na Colômbia e aqui no Brasil, em quilombos. Senhores, essa ideologia racista segue um padrão que foi estabelecido com base numa ideia de supremacia racial. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou querendo entrar num tema que mistura racismo, fascismo, mistura direito penal e criminologia? Para vocês entenderem como o direito penal é usado
desde muito, para serviência de quem está no poder. A igreja usou do direito penal para caçar bruxa. O Estado soviético, o Estado russo, usou do direito penal para praticar um dos primeiros massacres reconhecidos, que é o Holodomor, na Ucrânia. O direito penal foi utilizado aqui na América Latina para dizimar todos os índios, porque não eram seres humanos. Se não é humano, é bicho, eu posso caçar. O direito penal foi usado para legitimar todo o sistema, e aí uma produção em série, que eu digo que o Holocausto, ele é tão terrível como qualquer ato dizimador, massacrante de seres humanos. Os Estados Unidos massacraram seus índios, os portugueses e os espanhóis, os seus índios aqui, os russos, os ucranianos, mas o nazismo, ele foi além. O nazismo criou uma máquina ordenada de matar a gente, uma máquina de moer carne, e usou disso para concretizar isso, o direito penal. E agora, saindo um pouco desse viés político, histórico, eu vou explicar para vocês o que foi feito na Alemanha nazista. Eu falei um pouco da Itália, agora eu vou falar da Alemanha. Essa questão da Alemanha é tão importante porque é impossível você confundir fascismo com nazismo. E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não são regimes que se confluem. Não é porque a Itália esteve ao lado da Alemanha na guerra que os dois regimes políticos eram iguais. A ideologia nazista era completamente diferente da ideologia italiana. Enquanto na Itália era tudo dentro do Estado e para o Estado, na Alemanha não era assim. Na Alemanha era tudo em nome da comunidade do povo. O que Hitler chamava de Volksheim. A vontade do povo. A comunidade do povo nasce como princípio do direito. Tudo deve girar em torno do princípio da hegemonia da comunidade, do valor comunitário do povo germânico. A raça ariana estava acima, inclusive, do Estado. Porque, pensem os senhores, Hitler não ligava para o seu território. Ele queria muito mais território. Ele invadiu, com as suas Blitzkrieg, suas guerras relâmpagos, as terras que lhe foram tomadas no Tratado de Versalhes, Alsácia e Lorena, em menos de 3 semanas. Ele tomou conta do Império Austro-Húngaro, que foi praticamente expungido ao final da Primeira Guerra Mundial, se transformou em uma república, ele tomou conta daquilo. Logo em seguida, ele tomou os Sudetos da República Tcheca, porque havia, ao argumento de que haviam pessoas da raça ariana lá que falavam alemão. E em seguida invadiu a Polônia, deflagrando assim a Grande Guerra. E como mais? Hitler precisava de um espaço vital, ele chamava que ele precisava buscar o Lebensraum, um espaço vital, onde ele conseguiria matéria-prima suficiente para reforçar o seu poder, as suas armas, o seu poderio bélico. E aí invadiu a Rússia, invadiu a Ucrânia e chegou muito próximo de Moscou. Invadiu a França, invadiu a Áustria, invadiu os Balcãs, socorrendo Mussolini, invadiu a Grécia, invadiu a Polônia, invadiu a República Tcheca, invadiu a Romênia, rumando até a Rússia, chegando muito próximo de Moscou. Hitler conseguiu tudo isso para obter um espaço vital, obter matéria-prima para potencializar sua indústria bélica de dominação de toda a Europa. Isso tudo aconteceu não em nome do Estado, mas em nome de um valor estabelecido pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NAZP. O Partido Nazista surge num contexto em que a Alemanha estava desfigurada pelo Tratado de Versalhes. A inflação atingia o patamar em 2 anos, logo após o fim da guerra, de bilhões de marcos para um único dólar.
a dívida externa alemã, as dívidas de guerra alemã eram altíssimas, a ponto de ser necessário que os países vencedores intervissem no Banco Central alemão, ainda no final dos anos 20, para poder injetar dinheiro e fazer a economia alemã produzir um pouco, gerar um pouco de dinheiro, girar e produzir e assim oportunizar emprego. A situação era catastrófica. Surge uma pessoa, Adolf Hitler, uma pessoa que foi um combatente da Primeira Guerra Mundial, era um soldado raso, com um discurso populista, lá, assim, diferente do que nós chamamos populismo aqui, lá se chama discurso Völkisch, é um discurso tendente, essa palavra Völkisch quer dizer popularesco, algo assim, bem mesquinho, usando de um argumento de que havia um bode expiatório culpado por todas as tragédias sofridas na Alemanha, que era o povo judeu, estabelecendo aí uma maioria num parlamento e legitimado pelo povo alemão, que tinha medo do comunismo, já que há pouco a Rússia havia sofrido uma revolução bolchevique, e o czar Nicolau II estava à mercê de Lenin. Diante disso tudo, o partido nazista surge com um diálogo Völkisch populista e ganha adeptos. De 30 mil inscritos, chega a 400 mil inscritos no final do regime. Chega a ocupar 37% dos assentos no Reichstag, no parlamento alemão. Até que incendiaram o parlamento alemão. Isso para pôr fim a qualquer possibilidade de partidos de centro e partidos de esquerda, como o partido marxista que havia na Alemanha, pudesse ter voz. Hitler se autodeclara com a morte do presidente da Alemanha, que era o Hindenburg. Führer, ele era primeiro-ministro, e se autoproclamou Führer, líder máximo, rei supremo e presidente e representante do Reich. A bandeira se torna a bandeira do partido, que é estabelecida com um símbolo, a suástica, um símbolo hindu, que para eles tinha um sentido místico de que eram herdeiros de Odin. Odin, aquele dos quadrinhos do Thor. E Thor seria o príncipe guerreiro que deu a todo o povo germânico, a todo o povo ariano, a energia vital de serem uma raça evoluída em detrimento de qualquer outra. Hitler inicialmente proibiu e puniu com pena de prisão perpétua e até de morte qualquer pessoa que casasse com qualquer ariano que se casasse com judeu. Hitler iniciou uma modificação em toda a legislação, inclusive na Constituição. Deportou todos os intelectuais, Einstein, professores de escola, inclusive de direito, foram deportados, como Hans Kelsen, e professores de direito penal, inclusive, foram expungidos da Alemanha. Tiveram que buscar abrigo em outros estados. E passa a idealizar um direito penal para esse Estado nazista, que era formado a partir de um princípio chamado princípio da comunidade do povo, que posteriormente foi reconhecido como princípio do Führer, princípio do Hitler. Ele passa a cunhar toda uma teoria do direito. A primeira mudança que Hitler fez foi no Código Penal, no artigo 2º. O artigo 2º do Código Penal que vigia na Alemanha tinha o que nós conhecemos no Brasil como o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que vocês conhecem, idealizado e defendido
em todas as constituições democráticas. Princípio da legalidade penal, aonde não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Hitler consegue alterar o disposto desse artigo, no artigo 2º do Código Penal alemão, e que passa até a seguinte redação. Considera-se crime tudo aquilo que a sã consciência do povo alemão disser que o seja. Vejam vocês que qualquer garantia de anterioridade da lei penal ao fato, qualquer garantia de anterioridade da lei penal à aplicação de uma pena. E mais, a partir dessa dicção, Hitler permite a utilização da analogia. Ora, se considera-se crime tudo aquilo que a sã consciência do povo alemão disser que o seja, a interpretação e aplicação do direito está na mão de quem? De quem tem o poder. Quem tem o poder? O Partido Nacional Socialista. O Partido Nazista. E quem é o Partido Nazista? O Führer. Ele é o senhor dos princípios da comunidade do povo, dos valores dessa comunidade do povo. Nesse viés, esse princípio é aplicado. É criado um tribunal para julgar os traidores da comunidade do povo. Essa comunidade do povo é conhecida como, esse tribunal é chamado de Volksstaffen, um tribunal criado para julgar aquelas pessoas que, de alguma forma, praticam condutas infamantes a esse princípio. Esse tribunal era muito parecido com aqueles tribunais militares da nossa ditadura, em que eram os crimes políticos, os criminosos políticos, os subversivos ao regime aqui ditatorial eram julgados. Isso aconteceu na Alemanha. Esse tribunal do povo, ele chegou a ser presidido por um jurista de renome chamado Hans Frank. Hans Frank ficou por 2 anos como presidente desse tribunal, e assim que Hitler precisou nomear um governador para o território da Polônia, ele solicitou que Hans Frank assumisse o governo da Polônia em nome do partido, e para a função de Hans Frank ele nomeia um juiz um pouco pitoresco, um juiz chamado Roland Freisler. E por que essa figura do Freisler é tão polêmica? Porque vocês já devem ter assistido o Freisler em alguns filmes hollywoodianos. Quem assistiu Bastardos Inglórios, quem assistiu Operação Valquíria, deve ter visto o Roland Freisler ditando uma sentença nos culpados e cuspindo e xingando os acusados de terem atentado contra o Führer, contra o sistema, contra os ditames do nacionalsocialismo. Esse era Roland Freisler, um nazista virtuoso e impetuoso. O direito penal nazista serviu para criar várias vicissitudes que foram, de alguma forma, também incorporadas nos países periféricos. O direito penal nazista dá enredo ao que nós conhecemos como direito penal do inimigo. É isso mesmo, um direito penal do inimigo. Um direito penal onde havia uma antecipação da punição a todo custo, a inexistência de garantias penais e processuais, julgamentos praticamente que instantâneos, execuções da pena de morte por fuzilamento instantâneas, autorização de punição no mesmo grau da tentativa e do cometimento. Quem tentasse o crime ou quem o praticasse teriam a mesma pena. Inclusive, quem pensasse de forma diferente, quem, ainda que não expressasse o seu pensamento, o Estado nazista tinha a capacidade de, embasada nessa periculosidade, julgar as pessoas pelo seu modo de se expressar. Gays,
mulheres vadias, michês, ciganos, judeus, todos aqueles que eram indesejados foram objeto do direito penal. Hitler encomenda a um jurista, que vocês, nos manuais aí que vocês seguem, não sei o que o professor Luciano indica, o que os seus professores de direito penal indicam, mas com certeza vocês vão lá no finalzinho, os senhores vão achar o nome desse cara. Edmund Messinger, um professor de direito penal, reconhecidamente agora reconhecido como serviente ao regime nazista, atendeu a um pedido de Adolf Hitler para criar um sistema que pudesse justificar a punição dos judeus e o encaminhamento deles a uma pena de morte. A uma pena de trabalhos forçados e a uma pena de morte nos campos de concentração, principalmente os campos de concentração lá da Polônia. Esse sistema funcionou da seguinte forma, meus amigos. Nada mais, nada menos fez o Edmund Messinger que elaborar o seguinte plano. Ele elaborou um projeto chamado Projeto dos Estranhos à Comunidade do Povo. Projeto dos Estranhos à Comunidade do Povo. Por que Projeto dos Estranhos à Comunidade do Povo? O que está acima de todos no Estado nazista? Não é o Estado, é a comunidade do povo, o povo ariano. Está acima do próprio Estado. Então ele cria um projeto chamado Projeto dos Estranhos à Comunidade. E quem são os estranhos à comunidade? Todos aqueles que não são arianos, todos aqueles que, de alguma forma, tiveram uma atividade política subversiva ao sistema nazista, aqueles que, de alguma forma, já foram condenados por terem agido contra o sistema, e todos os indesejados, os portadores de deficiência, de moléstias graves, contagiosas, ainda que arianos, eram encaminhados para esses campos. Muito bem. O Estado nazista, ao encomendar esse projeto, ele precisava de que isso fosse feito rápido e de forma organizada. Os senhores sabem que a malha ferroviária alemã, europeia, é muito eficiente. E Hitler, que já havia conquistado grande parte da maioria dos territórios, se valeu dessa malha rodoviária para encaminhar naqueles trens que vocês já viram em filmes hollywoodianos ou produzidos por outros países, como A Vida é Bela, que é um filme italiano fantástico, do Roberto Benigni, onde conta a história vivenciada pelo povo italiano, que foi judeu, que foi encaminhado para esses campos de morte. Eles eram encaminhados às multidões nesses vagões, que demoravam dias, semanas até chegar ao destino. Lá, esses indivíduos, eles tinham força de trabalho, eles estavam fortes, estavam bem. Então, o sistema era organizado para sugar toda a energia vital desses indivíduos. Eles trabalhavam na construção de armas, alguns outros na costura de uniformes. Enfim, era tudo engendrado para sugar toda a energia vital. A hora que esses indivíduos se tornavam realmente muito indesejados, eles eram encaminhados para as câmaras de gás. Isso tudo aconteceu, esse projeto Estranhos à Comunidade, de uma forma bem engendrada. O que foi que fez o Messinger, o Edmund Messinger, esse professor de direito penal que serviu ao nazismo? Ele engendrou um plano aonde os nazistas, eles deveriam passar por 6... as pessoas estranhas à comunidade nazista deveriam passar por 6 pontos. Esses 6 pontos eram os seguintes: todos aqueles que eram estranhos à comunidade nazista, e aí eu já disse para vocês quem eram, eles deveriam ser, inicialmente, catalogados. Se ele não é nazista, ele pertence a alguma
alguma facção. Ou ele é cigano, ou ele é subversivo, ou ele é marxista, ou ele é negro, ou ele é portador de deficiência, ou ele é homossexual, ou ele é judeu. Então, o primeiro ponto foi a definição e a catalogação de quem era estranho a essa comunidade. Feito isso, o plano determinava que todos esses estranhos à comunidade sofressem a expropriação de seu patrimônio. Tudo que pertencia a essas pessoas lhes era retirado. O Estado nazista, a comunidade do povo, o partido sacava o patrimônio dessas pessoas. E esse patrimônio foi usado para empreendimentos de guerra, reforço do poderio bélico. Em seguida, já que eles já não tinham mais nada, o terceiro ponto era concentrar os estranhos à comunidade em guetos, porque aí fica mais fácil nós identificarmos onde estão essas pessoas. Eu cataloguei eles, eu saquei todo o patrimônio deles, deixando eles à própria sorte, agora eu vou concentrar eles em um local, guetos. Nós temos um conhecido gueto na cidade de Varsóvia, que está lá até hoje, na Polônia, para vocês visitarem. Inclusive pela internet, o Google Earth leva vocês lá no gueto de Varsóvia. Façam essa viagem que vale a pena. Bom, concentrados, foi dada uma incumbência à polícia do partido. Qual era a polícia do partido? A temida SS. A Einsatzgruppen, a polícia política. O que nós aqui no Brasil conhecemos como DOPS na ditadura militar. A polícia política foi criada para vigiar esses concentrados em guetos. E encaminhar esses concentrados em guetos para o quinto ponto. Encaminhar eles para campos de concentração montados. Para sugar a energia vital, toda a capacidade produtiva desse pessoal ao partido nazista. Feito isso, chega o sexto ponto. A solução final, o que vocês conheceram como Holocausto. A solução final foi entabulada em uma convenção numa ilha muito próxima à cidade de Berlim, uma cidadezinha chamada Wannsee, que é um lago que chama Wannsee, onde todos os líderes estavam lá, não Hitler não estava na convenção, mas todos os líderes e esses professores elaboraram como seriam aniquiladas as pessoas indesejadas à comunidade, aqueles que foram catalogados, sofreram expropriações patrimoniais, sofreram a violência da SS, da Strafengruppe, a polícia política, foram encaminhados para campos de concentração, a sua força de trabalho foi sugada, agora eles não têm mais utilidade, então nós precisamos matar. O plano era aniquilar eles com balas. Tiro. Caríssimo isso. Foi criado, então, uma segunda ideia. Vamos levar caminhões, a gente já coloca essas pessoas dentro do vagão de um caminhão e ligamos o cano de descarga dentro da boleia, ali onde as pessoas iriam ficar. E elas vão morrer asfixiadas. Alto custo e muito custoso e demorado, não matava o número necessário de gente. Daí, nessa convenção de Wannsee, nesse lago de Wannsee, elaboraram uma ideia de que seriam construídas num formato de fábrica, dentro dos campos de concentração, um instrumento canalizado nas salas de banho coletivo, onde as pessoas se banhavam, e que, ao invés dos canos levarem água, as duchas, levaria um gás. Um gás que foi descoberto de um insumo agrícola, um agrotóxico, usado como pesticida, chamado Zyklon B. Esse Zyklon B descobriu-se que a exposição dele em grande quantidade
em um lugar fechado, matava as pessoas asfixiadas. E para que isso ocorresse, bastava aglutinar o maior número de pessoas possível num local extremamente vedado e por um período de até 20 minutos. Em 20 minutos se matavam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aí surgiu um terceiro problema. O que fazer com esses corpos? Inicialmente, o comando era retirar todo o couro cabeludo, o cabelo, os dentes, porque alguns tinham dentes de ouro, todas as partes que de alguma forma interessassem à medicina nazista. O Mengele estava fazendo seus experimentos e tudo mais, e precisava de cadáveres. Encaminhou essas pessoas para fornos crematórios. Em Auschwitz-Birkenau, um campo de concentração de maior significação para quem estuda o nazismo, Auschwitz é a referência, Treblinka, são os campos de concentração de maior importância nesse cenário. Houve a construção de 2 fornos crematórios que conseguiam aniquilar 50 corpos forno por dia. Isso não era suficiente. Daí, engendraram uma forma de construir fornos maiores e começaram não a usar a lenha, mas usar gasolina, carvão e as cinzas dos corpos já queimados, os ossos dos já falecidos. Isso foi utilizado e assim se deu o que nós conhecemos como Holocausto. Isso tudo foi feito através do direito penal. Foi um ramo do direito que deu corpo a toda essa catástrofe da raça humana. Catástrofe real e próxima da raça humana. O Holocausto tinha como bode expiatório os judeus, mas muitas outras pessoas morreram lá, por serem diferentes, por não compartilharem desse dogma de comunidade do povo, e por simples deleite de um arianismo, fruto, lá de trás do que eu falei, de uma ideia de darwinismo social. Lamentavelmente, eu já estou me encerrando meus últimos minutos, lamentavelmente o darwinismo social retorna às discussões na América Latina. Darwinismo social. Estamos falando aqui de uma necropolítica. Necropolítica. O Estado vai está definindo quem vive e quem morre em tempos de Covid. Quem vai ao trabalho, quem tem que produzir e quem pode ficar em casa. Quem pode ficar em casa, gente? Quem fica em casa? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem que trabalhar. E eu pergunto para vocês, ainda que tenha dinheiro, eu pergunto, essas pessoas colocam o sistema a serviço do dinheiro e colocam as pessoas que não têm dinheiro em risco de contaminação. Hoje nós temos um professor de filosofia, que é do Camarões, chamado Achille Mbembe, que desenvolveu esse termo de necropolítica. Ao falarmos em necropolítica, Achille tem um livrinho fininho, eu recomendo a todos lerem esse livro aqui. Um livrinho fininho. Talvez o livro mais importante nesses tempos de Covid. O Achille é professor da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, e leciona também nas principais universidades americanas. É um filósofo que desenvolveu esse termo de necropolítica humana. Hoje, você não vive fora do Estado. Você não vive fora das redes sociais. Você não consegue produzir fora de um sistema onde você é quem proporciona esse sistema, quem catapulta esse sistema, quem dá energia a esse sistema.
Você é o empresário de si mesmo em uma sociedade de extrema cobrança produtiva. E se você não segue isso, meu amigo, você está à mercê de tudo aquilo que o Estado te proporcionaria de conforto. Hoje você trabalha muito mais do que você trabalhou 10 anos atrás. E o pior, sem sair da sua casa. Bom, em tempos como esse, essas discussões entre racismo, entre escravismo, entre totalitarismo, só que agora financeiro, e não aquele totalitarismo político, fascista e nazista, voltam à condição. Quem receberá a vacina, por que receberá a vacina, quem terá acesso à vacina, quem deve receber vacina, e um ponto importante, se você tivesse grana, 10 mil reais para comprar vacina, você compraria? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo, tá? E quem não tem? Bom, vivemos à mercê, não do governo, porque o governo não manda nada. Quem manda é quem mantém o governo. São pouquíssimas pessoas que possuem o capital suficiente para determinar qual é o rumo da civilização. Hoje você, que está aí sentado, está preocupado em aplicar o seu dinheiro no aplicativo do banco amanhã, em pagar as suas contas, em resgatar um dinheiro da poupança. Há 10 anos atrás, quem fazia isso para você era um gerente de banco que te ligava, te avisando que você estava entrando num cheque especial e que precisava diversificar seus fundos. Hoje quem faz isso é você. Quem trabalha para as grandes corporações bancárias? Você, meu amigo. Você é escravo de um totalitarismo financeiro, de uma política que usa de toda e qualquer força humana para manter a própria força humana se comportando como formiga. É isso que eles querem e é isso que eles têm. Infelizmente, em governos como o que vivemos, à margem de tudo e de todos, e à mercê desse totalitarismo financeiro, manda quem pode, são pouquíssimos, e obedecem nós, meros seres humanos, que servimos a essa sistemática massacrante, que em muito pouco, diverge daquilo que foi aplicado nesses regimes totalitários que eu tratei com vocês. Agradeço aí a oportunidade. São vários temas de difícil interconexão. Espero que muitos tenham conseguido me acompanhar. Espero que isso faça com que vocês reflitam sobre si mesmo e sobre como devemos nos comportar. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a Luciana a oportunidade. Estou aí aberto a todas as perguntas. Bom, Rodrigo, maravilhoso. Eu vou falar da sua explanação depois, né? Que eu tenho que, como dever de ofício, eu tenho que passar a palavra para o nosso coordenador, o Bruno Bertolotti, que gentilmente nos deu essa possibilidade de trazer você aqui e trazer o Bruno Martinelli também, que está conosco hoje, que você já conhece por WhatsApp, vou apresentá-lo virtualmente. São duas apresentações virtuais ao mesmo tempo. O Bruno Bertolotti, que é o nosso coordenador, que permitiu, digamos assim, eu terminar essa semana, que foi tão proveitosa, foi tão maravilhosa, com essa declaração, com essa exposição do professor Rodrigo, e passar para o Bruno Bertolotti, nosso coordenador, já agradecendo, Bruno, mais uma vez, e depois vou passar para o Bruno Martinelli, que é nosso parceiro, nosso amigo de fileira também, que há muito tempo quer poder conversar com você pessoalmente, não foi possível, e agora foi possível virtualmente, graças ao Covid. Tá vendo? Nem tudo é ruim no Covid. Meu coordenador, Bruno Bertolotti, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Professor Rodrigo Murad, um prazer conhecê-lo aqui virtualmente. Gostaria de pedir minhas sinceras escusas pelo atraso. Nós estávamos numa banca de TCC, eu, o professor Douglas, o Sr. Sidney acho que não se encontra, mas acabou que nós
nos avançamos um pouco lá, então eu peço desculpa por isso, mas desde já eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, trazendo ensinamentos, reflexões tão importantes para os dias atuais. Quero cumprimentar os demais professores que se encontram aqui, o Bruno Martinelli também, que esteve conosco na quarta-feira também, trazendo para nós reflexões profundas e importantíssimas. Agradeço enormemente o professor Luciano aí por aceitar conduzir os trabalhos e por fazer contato com os ilustres professores para nos brindarem com essas palavras. Eu fico muito grato em nome da FAEX, eu agradeço a todos, professor. Perdi só um pouquinho do comecinho da sua palestra, mas depois eu assisto no YouTube esse pedacinho no começo, que vai ficar gravado, disponível. Aliás, nós temos bastante pessoas nos acompanhando lá pelo YouTube também, né? Eu encaminhei, fiz uma linha de transmissão, encaminhei esses avisos das palestras e dos links, né, para as pessoas que eu tinha lá, que eu entendia que tinha interesse, e um colega advogado, né, ele me respondeu hoje, penso eu que de forma irônica, né, então, pô, temas legais esses aí, com exceção desse último aí, vocês vão falar o quê? Vão falar do Mussolini, da Itália, né? Eu falei, não, cara, a gente vai falar do direito penal no Brasil de hoje, né? Como ele é aplicado hoje, como acontecem as coisas aqui hoje, né? Então, as pessoas que querem, às vezes, ser vanguardistas, né? Mas não têm um conhecimento da nossa realidade, do alcance do direito penal, eles não vivem os dramas do direito penal, não conhecem aí as esquinas do direito penal, né? Fica um tanto quanto complicado e são posicionamentos difíceis. Eu acho que ele não está nos assistindo aí, mas se tivesse, seria um prazer, né? E seria um prazer, assim, se um sujeito como esse ele ligar a televisão, ele vai ver que nós, embora uma contextualização histórica, como o senhor fez, é importantíssima, né? Não tem como nós nos dissociarmos disso. Ele assistir alguns programas de televisão, ainda que sejam esses reacionários que passam por aí, ele vai verificar o direito penal fascista nos nossos dias atuais. Então, eu agradeço muito, professor, muito obrigado, devolvo a palavra aqui para o professor Luciano, para que posteriormente nós consigamos articular algumas perguntas, que inclusive nós temos aqui já no YouTube. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu vou passar, viu, Rodrigo? Vou passar direto para o Bruno Martinelli, que é nosso parceiro. Se eu não passar para ele antes de eu fazer as minhas considerações, depois ele me xinga aqui no WhatsApp, entendeu? Então eu passo. Bruno, parceiro, fica à vontade. A palavra é sua. Pessoal, boa noite. Estou de volta aqui, adorei estar com vocês, né? Então, queria agradecer, Bruno, obrigado pela oportunidade aí de novo. Luciano, fantástico, viu? Trazer o Rodrigo é uma coisa maravilhosa. Eu lembro que eu falei para você, né? Quando ele viesse, eu falei, ó, quero prestigiar porque é um cara fantástico. Verdade, é verdade. E o Bruno, eu posso tomar a frente aqui, a dianteira, e já fazer uma pergunta para o Rodrigo, assim, tomar Posso fazer uma pergunta para ele aqui? Ô, Bruno, fica à vontade. Você tem... O presidente é o professor Luciano, mas eu creio que ele não se opõe, eu também não. Então... Legal. Rodrigo, tudo bem? Boa noite, parabéns. Oi, prazer. Obrigado. E, cara, parabéns por trazer o Zaffaroni, né, cara? Aquela sua palestra sobre a questão criminal com ele, puta, fantástica. Obrigado. Parabéns. Foi bom, né? E, nossa, maravilhoso. Obrigado. Cara, então, deixa eu falar uma coisa. Eu estou num grupo de estudos que nós estamos estudando o livro 1, né? Voltamos a estudar o livro 1 do Direito Penal Brasileiro, do Zaffaroni. A gente estava até vendo, né, o princípio do saneamento genealógico, pelo qual você precisaria investigar a origem dogmática e ideológica dos tipos penais que a gente importa para verificar em que medida isso se aplica aqui e qual é a matriz da onde isso vem, né? Se é uma matriz autoritária ou compatível com o Estado Democrático de Direito. Antes de fazer a pergunta, é o seguinte: queria te agradecer imensamente pelo trabalho que você tem feito, a tradução que você fez desse livro, Dogmática Penal Nazista. Obrigado. E esse aqui, né? Que é o próximo da lista. Esse aí é a nova crítica genealógica.
Pois é, cara, o trabalho, você está fazendo um serviço de utilidade pública traduzindo Zaffaroni, né? O Nilo já fez um bom caminho, você tá seguindo. Cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu queria saber de você, Rodrigo, se a dogmática penal construída pela Alemanha, e eu nem digo a dogmática penal mais autoritária, eu digo até a dogmática penal de Hoxin, aquela ideia da prevalência do bem jurídico, as imputações normativas, ou seja, eu até estou dizendo assim, a mais fina dogmática alemã, dá conta, é suficiente para tratar do avanço do poder punitivo em realidades marginais, ou seja, nós, na América Latina, com o nosso contexto dependente, com o nosso contexto escravista, com o nosso contexto de sociedade estratificada, conseguimos, através dessa dogmática, conter a irracionalidade do poder punitivo? Olha, com essa, Bruno, eu queria te agradecer, a gente já conversou aí pelos mecanismos virtuais, eu fico muito agradecido, né, de você, foi uma das primeiras pessoas que me fez essa colocação de agradecimento, né, por estar fazendo esse trabalho de tradução. Eu tive aí essa oportunidade que o professor Zaffaroni me deu de fazer essa tradução, agora da nova crítica criminológica, que eu falei um pouquinho no finalzinho da palestra sobre totalitarismo financeiro, e também agora vai sair pela editora Tiran, Criminologia Cautelar e Direito Penal, que responde exatamente à tua questão. A nossa dogmática, ainda que baseada nesses funcionalismos que surgiram pós o regime de redemocratização, de desnazificação do Estado alemão, que foram com os professores Hoxin e Jacobs, né, respectivamente, eles desenvolveram o finalismo, né, e transformaram isso numa pergunta, não qual é o fim do direito penal, e sim qual é a função do direito penal. O Elzel perguntava qual era o fim do direito penal, eles passaram a perguntar qual é a função do direito penal. Hoxin entendia que era a proteção do bem jurídico, Jacobs dizia que era a prevalência, a garantia de vigência e eficácia do sistema normativo. E no caso do sistema penal, seria o reforço das expectativas dos outros cidadãos no cumprimento, em geral, de todas as regras do jogo. Muito bem, isso serve a uma Alemanha que foi desnazificada, que foi estabelecida como potência mundial, que mesmo depois de 2 guerras se reergue como um Estado que tem um pouco do comando de política mundial, e um Estado que, por conta de seu passado nebuloso, mantém-se firme em políticas humanitárias, principalmente no que tange ao recebimento dos imigrantes que saem da Síria, que saem de todos os cantos do mundo para a Europa. Muito bem, esse funcionalismo é serviente a toda essa estrutura econômica financeira dos países centrais europeias, mas aqui para nós, não. Você deve conhecer, você é uma pessoa que já deve ter visitado um dos primeiros livros do professor Zaffaroni, que é Criminologia desde o poder marginal, desde o realismo marginal. E o professor Zaffaroni diz que esse direito penal lá alemão, esse direito processual italiano fascista que nós traduzimos, e você que está pesquisando, indico aí o livro do Máximo Sosso, Tradutor e Traditori, que ele fala dos transplantes legais que houveram, e eu falei um pouquinho aqui de alguns transplantes de leis que foram trazidas para cá, sem perquirir a nossa realidade. Essas legislações e essa dogmática não fará com que se diminua a criminalidade. Quanto mais você fortalece o poder punitivo, o efeito é completamente diverso da proposta de endurecimento que vem por detrás de uma lei. Se você cria um pacote anticrime
que era para combater a criminalidade, era para diminuir os índices, na verdade você tem resultados de maiores encarceramentos, de maiores endurecimentos de sistema. E quando a gente fala em sistema prisional, a gente tem que pensar que cada preso tem um custo enorme para o Estado, maior do que um estudante no ensino fundamental. O preso custa para o Estado muito mais do que uma sala de aula, né, custaria para uma escola. Então, nós chegamos num ponto em que esse funcionalismo de proteção de bem jurídico, ou ainda esse funcionalismo radical do Jacobs, não teriam nenhuma efetividade nesse ambiente, na nossa realidade brasileira. Nós não podemos esquecer aqui, e muitos pensadores se esquecem, que o Brasil tem uma realidade velada. Isso porque nós esquecemos que nós não colocamos a população, nós não demos à população negra, que foi abolida em sua escravidão no finalzinho do século XIX, quase início da República, 1 ano e 4 meses antes da proclamação da República, nós não demos a essas pessoas condições alguma de conseguir se reinserir, ou melhor dizendo, eles nunca tiveram inseridos no contexto social como os brancos, mas de se inserirem em paridade de condições que a população branca teve. E qual é a colheita disso? Quais são os frutos disso? Um grande encarceramento. O Nilo Batista fala no grande encarceramento que aconteceu no Brasil nos anos 80 e até o estertor dos anos 90. Vivemos isso, um fenômeno, eu Luciano, que a gente atende presídio, você não precisa nem perguntar para mim qual é a cor da pele, a pigmentação, a melanina prevalente num presídio. É claro que é o maior índice de melanina, são as pessoas pardas e negras que estão lá. Isso é uma realidade, não é uma fantasia, não é um discurso de esquerda. Eu não sou esquerdista, eu sou apolítico. Ah, mas como você é apolítico? Eu sou historiador. A política, ela tem que ser sempre objeto de melhoramento. Eu não posso me estabelecer como marxista, me estabelecer como um centro-direita ou esquerda. Eu sei que a política boa é aquela que é serviente em padrões igualitários o máximo possível à nossa realidade. Essa seria a boa política. Mas nós não podemos esquecer que o crime existe, o crime é uma realidade, ele tem que ser combatido. Então, qual é a verdadeira função que o direito penal tem que ter no Brasil? O direito penal tem que ter no Brasil uma função que já passou da hora de ter, de reconhecer que 30% dos encarcerados são fruto de marginalização social. Estão lá porque não tiveram nenhum tipo de acessibilidade básica para concorrer em igualdade de condições com as pessoas que ao revés tiveram. E isso é o que o Zaffaroni propõe de reconhecimento de uma vulnerabilidade por uma corresponsabilidade do Estado, a denominada vulnerabilidade por co-culpabilidade. Muito bem. Isso é um ponto. Outro ponto, a função do direito penal, nesse viés, diante da nossa realidade de Estado marginal, Estado que foi o último a abolir a escravidão na América, nós não temos mais do que 130 anos de abolição da escravatura negra. Nós temos que reconhecer que a verdadeira função que o direito penal deve exercer no Estado brasileiro é conter de forma a reconhecer, a conter o poder punitivo, de forma a reconhecer que o poder punitivo deve incidir de uma forma mais direcionada aos verdadeiros grandes criminosos da República. Os grandes corruptos, aqueles que malversam o dinheiro público, aqueles que provocam colapsos na saúde por conta de corrupção, aqueles que praticam os crimes do colarinho branco. Essa é a função. Ah, mas e o furto, o tráfico de drogas, o roubo, aqueles crimes de rua? Nós não vamos combater, nós vamos combater. Ele tem que ser combatido. Mas enquanto você não alterar essa ideologia, está demorando muito para ser alterada, nós não vamos conseguir chegar a esse patamar de colocar em prática um direito penal humano.
um direito penal que considera todos como realmente iguais. Infelizmente, até o meu ingresso na Defensoria Pública, acredito que o Luciano também sofreu isso, eu ingressei na Defensoria Pública depois dele, ele vai falar com mais propriedade. Eu cheguei num presídio, numa penitenciária, com mais de 2.000 presos em Três Corações, que 70% nunca teve contato com um advogado, lá dentro da penitenciária. E nós conseguimos aqui, em mutirões carcerários, eu acho até que o Luciano participou de alguns, nós conseguimos aqui colocar a execução da pena e viabilizar as progressões de regimes desse pessoal. Em 2009, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, praticamente engendra uma organização entre a magistratura, Ministério Público e Defensoria e OAB para fazer mutirões carcerários pelo país diante do colapso do sistema. Isso porque faltava acesso à justiça a essas pessoas. Esse é um problema. Se até 2009 essas pessoas eram dejetos, eram abandonadas no cárcere, quer dizer, estamos atrasados de 1888 até 2009, 121 anos de atraso desde a abolição. Estamos aí, essa é a realidade. O duro é você ver essa realidade e dizer que as pessoas, os corpos nesse modelo de Estado, como diz o Michel Foucault, lá nas suas aulas para o Colégio de Paris, né, ele falava em biopolítica, em biopoder. As pessoas são, o Estado quer docilizar os seres humanos. O Estado seduz. Qualquer discurso populista, qualquer discurso de esquerda ou de direita, seduz as pessoas. Até aquelas pessoas mais sensatas, mais instruídas, se sentem seduzidas. Mas a sedução não quer dizer paixão, não quer dizer amor. Eu não vou me apaixonar pelo marxismo e muito menos pela direita radical de Dahrendorf. Eu não vou fazer isso. Eu não vou abraçar as ideias populistas de um doutrinador como Ralph Dahrendorf de direita e muito menos as ideias de Karl Marx de esquerda, sendo que eu estou num estado em que a nossa cultura e a nossa formação é completamente diferente daquele cenário que esses filósofos, sociólogos e pensadores viveram. Nós temos que pensar dentro da nossa realidade aqui. E daí a importância do pensamento do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Esse realismo marginal, ele deve ser interpretado e, a partir disso, ser elaborado um código penal adequado para a nossa realidade. De nada adianta esse projeto de código penal que está em tramitação no Congresso Nacional, que visa reconhecer como norma jurídica o princípio da insignificância. Gente, falar em princípio da insignificância hoje é uma coisa assim, agora vai ter previsão legal, como se isso tivesse o condão de dar força ao reconhecimento de um princípio da insignificância. O princípio da insignificância existe, está aí, é reconhecido, jurisprudência pacífica, e a gente aplica ele. O juiz que não aplica, sinceramente, ele tem que retroceder 70 anos, voltar lá para o nazismo, assumir a tribuna de Roland Freisler e ditar a sua sentença aos excomungados do Reich, do Terceiro Reich. Infelizmente é isso. Desculpem as insensatas manifestações aqui, porque o sangue sobe. Desculpem. Mas é isso. Espero, é uma viagem teórica aqui, que a proposta, qual é a função do direito penal numa sociedade como a nossa? Um direito penal que passe a conter o exercício do poder punitivo. Como eu já ouvi dizer, o professor Luciano fala sempre isso, o direito penal serve ao poder, mas o poder surge de onde? O problema é que as pessoas se esquecem de onde vem o poder. O poder vem de nós. Nós damos o poder. Nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio em parcela para fazer parte de uma comunidade chamada sociedade que vem a compor um Estado federado. Esse é o problema. Então nós temos que dosar esse poder, conter esse exercício de poder, ou ao menos melhor dirigi-lo a quem merece receber as agruras do poder punitivo. O poder punitivo é um instrumento adequado, sim, para punir. Quem? Quem merece. Eu pergunto a você, de que adianta encarcerar
esses bandidinhos de rua que roubam aí o cidadão de bem, que serve a essa máquina totalitária financeira que nós somos reféns, e deixar um indivíduo que, com uma única assinatura ou com um único engendro, desvia milhões de reais. Quem é o genocida da saúde? Quem é o verdadeiro culpado desse caos, desse estado de coisas inconstitucional que vivemos na saúde pública brasileira? Quem é o culpado disso? Somos nós? São aqueles que estão encarcerados por terem subtraído carteiras, terem praticado crimes de pequena monta? Ou são os verdadeiros agentes, pseudo-agentes, representantes do povo, que se valem dessa condição para desviar o dinheiro público? Essa é a questão. Bom, seguimos aí, vocês ficam à vontade. Rodrigo, bom, acho que ele respondeu, né, Bruno? Você tem mais alguma questão? Senão... Deixa o pessoal falar aí. Tranquilo. Caríssimo, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação aqui, mesmo porque você e o Bruno Martinelli facilitaram demais a minha vida como professor na faculdade, porque eles viram agora que minha voz não é uníssona, né? Nós estamos juntos aí nesse combate, nessa direção, né, de tornar um direito penal mais humano, se é possível isso.